Oi. Pela 8ª vez? Oi. Ai, gente. Mimi, não falei? Chamei ele e ficou sem som. Tá vendo? Eu tô com som, gente. Ai, meu Deus, gente. Gente, isso deve ser bug no Instagram mesmo, porque você viu só eu ter chamado ele já ficou sem som. Então abri outra live. Tá desafiador hoje, tá? Mas a gente é brasileiro e a gente não desiste nunca. Áudio ok, né? Alô, Marcinha, tudo bem? Henriqueta chegando aqui de novo. Gente, eu vou fazer essa live papum. Quem tiver pergunta, coloca aqui que eu vou responder, ok? Então, assim, eu tô tão obstinada em fazer essa live hoje que vocês não têm ideia, tá? Então, né? Oi, Elaine. Já manda lá pro grupo, já manda, porque olha, oi Marcinha. Márcia Afonso, só as pupilas aqui chegando, Cirlei, tudo bem? Elaine, Rita. Ai, gente, esse Instagram tá um desafio, né? E a gente fica muito que nas mãos deles, né? Esses dias aí tomei o maior susto. Achei que eu tinha perdido a minha conta de novo e consegui reaver e tudo mais, né? Mas foi um susto, assim, foi terrível, né? Porque, como eu falei, eu sou reincidente, né? Ai, gente, vamos chegando. Quem tiver perguntas, se puder deixar no... Eu não tenho aqui, eu não vejo nem aqui a interrogaçãozinha. Pode deixar aí mesmo a sua pergunta. Tinham perguntado na última live se eu usava T3 e eu respondi que eu... pra arrumar o guarda-roupa. Oi, Carlinha, linda, vai me fazer companhia pra arrumar o guarda-roupa. Ah, que ótimo, adoramos fazer companhia pra vocês lavando louça, limpando o guarda-roupa, limpando a casa. Ai, gente, olha só que coisa louca, né? Mas tá, tudo acontece como tem que acontecer, né? Então, lembrando que a gente tá na última semana da turma 33, tá? Hoje, entrando aí no nosso jejum. Amiga, atualizar o Instagram e você tem... Amiga, eu já fiz isso, atualizei o Instagram, já forcei parada, já reiniciei, fiz isso umas 3 vezes já, entende? O problema não é esse. Deixa eu ficar quietinha aqui, porque ainda estão me ouvindo. Porque a hora que eu chamo alguém, você viu? Eu chamei o teu irmão, meu áudio cortou, entende? Então a gente precisa ver isso, porque deve ser um bug do Instagram, não é problema nosso, não é, entende? Tá? Mas já fizemos tudo, a Sam também reiniciou o telefone, forçou a parada, limpou o cache, né? Tudo que a gente viu aqui que poderia ser feito, foram só 6 vezes. Tá bom, gente? Então eu vou ficar aqui um pouquinho com vocês, tá? Então a gente tá na última semana da turma 33, tá? Essa live vai parar no YouTube, então pessoal do YouTube, por favor, clique no joinha, compartilhe, tá? Compartilhe com a mãe, com a tia, nos grupos de WhatsApp, em tudo quanto é lugar, porque a gente precisa muito de vocês pra gente ter engajamento, tá? A gente não é monetizado, a gente não tem, enfim, tá? Então é isso, ok? E a gente tá na última semana do Desafio Sem Mimimi, e turma 33, e no dia 11/5 começa a turma 34, tá, gente? Então estamos com inscrições abertas. Para quem quiser participar, clica no link da bio, tem o nosso site, tem o meu contato ali na bio também, vai cair direto no meu WhatsApp, tá? No site, em qualquer lugar que vocês cliquem, quero participar, no próprio iconezinho do WhatsApp, vai parar no meu WhatsApp também, tá? A gente gosta de bater um papo com vocês, saber tudo sobre vocês, saber quem é que tá entrando no desafio, tá? E é assim que funciona, tudo lá comigo, pagamento, informações, tá? Então tem que passar aí pela nossa sabatina. Né, gente? Vocês sabem disso, né? Eu mando uns áudios, eu mando uns podcasts aí pra vocês, né?
Então, quem tiver perguntas, tá? Me perguntaram ali na última live se eu usava T3. Não, eu não reponho hormônio nenhum, tá, gente? O T3, T4, progesterona e tudo mais. Vem de onde? Gordura animal, gente. Tudo começa, ó. Aqui, ó. Eu coloquei uma postagem aqui no feed. Inclusive, por falar nisso, os últimos 3 dias eu não tô conseguindo colaborar a Mimi nas minhas publicações, tá? Então, as 3 últimas publicações eu não consegui colaborar a Mimi. Então, assim, tá com algum bug mesmo o Instagram, tá? Então, coloquei um post falando sobre gordura animal, né? E teve o último post. O nosso cérebro, ele é 60% gordura animal, 20% colesterol, tudo que reveste o cérebro, a bainha de mielina, os neurônios, as células, tem que ser gordura animal, tá? Animal. Então, com que base que a gente construiu o nosso cérebro desde quando a gente nasceu? A gente passou pelo leite materno, que é gordura saturada pura, tá? E depois a gente entrou ali nos vegetais e tal, e já começou a desbancar tudo, né? E com que base a gente construiu o nosso cérebro? 30, 40, 50 anos. Entende? Olha só como isso é forte. As gorduras vegetais, elas têm o poder de colar na célula, tá? E elas têm uma meia-vida de mais de 2 anos, 3 anos, tá? Isso ela fica grudado na célula. Então imagina com que base que a gente construiu o nosso cérebro a vida inteira. Então todos os nossos hormônios, eles têm toda a sinalização aqui, ó, pra acontecer, tá? Por quê, né? Então a gente começa a entender as coisas como elas realmente são, né, gente? O que querem tirar da gente, né? Saúde. Eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu falo, porque, né, vocês sabem que o negócio o sistema é bruto, né, gente? O conhecimento liberta, exatamente. Quando a gente conhece, quando a gente sabe, igual tem muita gente que chega nos meus posts e é muito engraçado, eu acho hoje engraçado, né? E fala assim, ai, cada um fala uma coisa. Olha só que coisa interessante, cada um fala uma coisa, né? Então a gente vê nessas vertentes aí da área da saúde, seja medicina, nutrição, educação física, tô falando no âmbito geral. Cada um segue uma vertente. Então vai ter nutricionista que adora queijo. Então se você quiser comer queijo, você pode se consultar com ele que ele vai te provar que queijo faz bem. Entende? Ele tem estudos, ele tem tudo. Tem estudo pra tudo. Eu sempre falo isso, tem estudo pra tudo. Aí tem um nutricionista vegano, que ele tem estudos que o veganismo faz bem. Tem um nutricionista carnívoro, né? Tem um não sei o quê. Então vocês percebem como isso é. Mas pra mim só tem uma verdade. Uma, né? Sobre o Criador, né? A minha verdade, tá? Sobre quem ele é, realmente. E que todo ser humano precisa de carne. Todo ser humano, todo. Então essa é uma verdade absoluta, né? Se não fosse, não estaria aí todo mundo doente de carne e gordura, né, gente? Quando eu falo carne, são sempre as duas coisas, para evitar falar proteína. Ah, esse negócio de proteína cansa, sabe? É carne, sem mimimi, coma carne, tá? Esse negócio de proteína é proteína não sei o que, é proteína vegetal do não sei o que, é proteína da carne, é proteína... Não, é carne, tá? A gente tá falando de carne, ok? Oi, Elaine, tudo bem? Josiane, as pupilas chegando aqui, maravilhosas. E eu falo sempre isso, né, gente? A gente é muito sem mimimi, a gente usa a carnívora estrita como uma estratégia de cura. Quer dizer, em vez de você tomar um remédio, você come carne, né? E não é qualquer carne, né, gente? A carne de ruminante tem o seu poder maior, né? Então a gente sempre dá a dica aqui, priorize carnes de ruminantes, tá? A Santa falando aqui, falo que eu sou a própria evidência, amiga, proteína, temos até nervilha, é carne mesmo. Exatamente, gente. Aí você tem que comer proteína, aí você acha que qualquer pó vai suprir a sua necessidade de proteína, e não vai. Você precisa de um bife, tá? Um bife. Hoje eu vi uma postagem aqui de um nutricionista, professor não sei o quê, é o nome dele, é um que usa aparelho. Aí ele fala assim, e tem um super alimento que todo mundo deve comer. Isso aí eu quero falar também. Tá todo mundo falando da sardinha, né? E fica todo mundo. Sardinha, é sardinha pra lá, é sardinha pra cá. Tem uma doida aí que come sardinha todo dia, só come sardinha e tá propagando isso e tal. Mas assim, gente, do bife eles não falam. Olha só que coisa louca, né? Não faz um post desse sobre um bife. É isso que eu falo sempre, né? Pra vocês. Então, tem que saber filtrar. Sardinha é maravilhoso. A sardinha mesmo, o peixe, se você for comer enlatado,
Vai ter um pouquinho de mercúrio ali, se for em óleo um pouquinho menos, mas e azeite? Se for em azeite ela vai ser cara. Então assim, você vai comer sempre uma sardinha em lata em óleo vegetal? Dá pra você conseguir em azeite, mas é cara. E aí você vai no mercado e você compra sardinha. Alguém quer preparar sardinha? Ninguém quer preparar sardinha. Mas é uma delícia na churrasqueira, uma sardinha escabeche, né? Então como sardinha. Eu como pouco, porque eu já supro todas as minhas necessidades no bife. Né? Então, peixe, sardinha e tal. Sardinha é um peixe excelente, porque ele tem uma concentração de DHA e tal, né? Beleza, mas a carne também, né? Então, a gente supre as nossas necessidades comendo carne, né? E carne é proteína e gordura, tá? Elas são as duas juntas, ok? Então, é por isso que eu falo, por isso que a gente tá falando aqui que proteína... assim, você precisa suprir a sua necessidade de proteína diária. A pessoa não come gordura e se enche de pó, se enche de whey, se enche... Isso não vai dar bom, isso não dá bom, gente. Não dá. Dos 10 medicamentos, olha só, gente, a Sam, olha só o que ela tá falando. Dos 10 medicamentos que há 3 meses atrás eu tomava, hoje não tomo nenhum. Tomava para todas as comorbidades do autismo, depressão, crises de ansiedade, etc. E tomava 2 para questões cardíacas, hoje nada, 3 meses depois. Tá, gente? Isso aqui é um testemunho real, tá? E muito forte. Então, a gente tava querendo muito fazer essa live hoje, lógico, né? A gente conhece a Sam, a gente adora, mas essa história é muito forte, entende? Então, a gente vai conseguir fazer essa live. Eu não troco um bife por uma sardinha nunca. Então, gente, voltando aqui, aí fica todo mundo, né? Sardinha. Aí eu tô vendo, eu sigo bastante as páginas de fora, os carnívoros, né? E aí, todos eles falando também, sardinha é um superalimento. Gente, o superalimento é um bife, ok? O verdadeiro superalimento é um bife, tá? Então, assim, eu fico louca, aí coloca lá, aí você precisa de gorduras boas, aí coloca lá um pedaço de salmão, coloca lá umas castanhas, coloca o abacate. Cadê o bife? Eu sempre pergunto isso, cadê o bife? Bom dia, não é? E as vísceras, é lógico, gente, as vísceras também, mas as vísceras, elas assim, ó, pensa só. Você tava lá numa tribo e você matava um animal, um boi, vamos pensar assim. As vísceras, o boi tem 300 quilos, vai ter 7 quilos de vísceras. Concentra muita vitamina. Mas isso quer dizer o quê? Aí quem usava as vísceras nas tribos, principalmente os mais velhos, os anciões, eles usavam as vísceras, né? Por quê? Porque precisa de uma força extra, precisa de uma, né? Então a gente tem que comer vísceras. Hoje eu assim, confesso que eu só como fígado quando eu tenho vontade. Então não tem mais aquela coisa assim, quando eu comecei a carnívora, era 2 vezes por semana, para dar aquele aporte, assim, quando a pessoa entra na carnívora principalmente, né? Tá ali no primeiro mês, segundo mês, é legal dar um aporte legal, mas hoje eu como quando eu tenho vontade. E quando eu tenho vontade é o momento que eu preciso, né? Então não como sempre fígado. Quando alguém me pergunta assim, pode comer fígado todo dia? Pode, não vai ter hipervitaminose de vitamina A e tal, acrescenta um pouco de gordura, porque a vitamina A, na forma do retinol, ela é uma vitamina lipossolúvel, né, gente? Então, quando eles falam de toxicidade por vitamina A, é quando você suplementa o beta-caroteno, né? Que as pessoas até ficam com a mão laranja, né? Tipo, enfim. E aí falam assim, eu suplementei porque é bom pra pele, é bom... Não, é bom pra te deixar laranja. O que é bom pra pele é colesterol, é a gordura animal, é a vitamina A que vem nela, né? Então, eu sou muito direta nisso. Querem tirar o nosso foco na carne? Oi, Moab. Moab, querido, tentei te chamar, você viu que a live... Cadê o bife? Eu também acreditava que a sardinha era um super alimento. Agora percebo a diferença de uma sardinha para uma carne. Exatamente. Então, assim, você pode comer sardinha, mas tenta se programar para você comer a sardinha mesmo. Vai lá na feira, compra ela. O meu marido, ele faz um jeito na churrasqueira, que é o estilo português. As minhas alunas portuguesas aqui podem confirmar que ela é inteira, tá? Ele não limpa a barrigada, nada, não limpa a escama. É churrasqueira direto, gente. Fica delicioso, delicioso, porque ela não resseca. Então todas as vísceras dela que a gente vai tirar, né, na hora de comer,
ficam ali enriquecendo. Então você pode fazer isso, é uma maneira super fácil de fazer sardinha, né? E assim, evitem a em lata. Se você for comprar em lata, se você for comer, prefira em azeite. Só que é caro, tá? E, enfim, esses dias aí eu comprei uma latinha de azeite português com azeite, de atum português com azeite, não sei o que. Vem menos que uma latinha normal. E foi, cara, uma latinha foi R$40, entendeu? Então assim, não é uma coisa pra você comer sempre, entendeu? Tipo, agora você vai ficar comendo sardinha, agora tá todo mundo aí louco, vai lá no mercado se encher de sardinha em óleo vegetal. Aí vai se encher de sardinha em água, tá? Aquela que vem em água. Só que ela vem com muita concentração de mercúrio, tá, gente? E o mercúrio, ele atravessa a barreira hematocefálica, tá? Então é importante a gente lembrar disso. Então não se encham de sardinha em lata, pelo amor de Deus. Comam um bife, tá? Ok? Um bife já resolve o problema, tá? E é isso, gente. Alguma pergunta? Alguma perguntinha? Deixa eu ver aqui se eu deixei passar alguma. Minha cachorra latindo ao fundo. Ei! Meu marido saiu, não pode mandar ela calar a boca. E a bichinha é chata. Mas, gente, falando sério aqui agora, a gente precisa pensar, entende? Então, assim, não caiam em qualquer coisa, gente. Superalimento é carne, é víscera, é fígado, entendeu? Isso que é superalimento, esse que é o superalimento pra gente. Por que tem esse poder de curar mesmo? Porque a gente para processos fermentativos no corpo, tá? Então, o nosso corpo, ele é uma máquina de autocura tão grande, ele sabe, uma pequena célula que tá defeituosa, sei lá, que tá, enfim, ele sabe onde tá. Só que a gente precisa deixar ele agir. E como que a gente deixa ele agir? Deixando de atrapalhar. E como que a gente deixa de atrapalhar? Quando a gente corta o açúcar. Por quê? Porque várias vitaminas, vários hormônios brigam com o açúcar, tá? Então, assim, precisam de muita força para metabolizar o açúcar, tá? Hormônios como T4, por exemplo, T3, são hormônios que se impactam muito com a glicose, com os carboidratos e todos eles. Porque vem daqui, ó, não falei? Que vem daqui, ó, nosso cérebro é 60% gordura animal. Ou ele tem que ser, né, gente? Porque não é isso que acontece com a maioria, né? Minha cachorra está, né? Deve ter cachorro passando por aí. Alguma perguntinha, gente? E, né? A gente tá aí finalizando, última semana da turma 33, tá? Já entrando na turma 34. E quem quiser participar, entra no site, tem o meu contato na bio e você vai direto pro meu WhatsApp, tá? E a gente vai bater aquele papo, que vocês sabem, né, gente? Quem sabe você vai ganhar um podcast. Né? Quando me questionam, falo que já havia experimentado tudo e por que não experimentar a carnívora? Ah, é verdade, só tem dúvida, simplesmente. Se tem dúvida, simplesmente façam. Façam parte do desafio. Ai, amiga, obrigada. E é isso, gente. A gente precisa testar no nosso corpo. A gente precisa saber do que o nosso corpo é capaz. Por que as coisas. Porque assim, ó. Carlinha, quando abre a nova turma? Amiga, já tá com inscrição aberta, me manda o WhatsApp, tá? Pra eu te colocar na lista. A gente inicia a turma 34 no dia 11 do 5, tá? Então já tá chegando aí, já estamos finalizando a turma 33. E eu vou abrir, tá? O tópico veteranos, tá? Então pra vocês veteranos que vão participar da turma 34, assim que acabar a turma 33, eu já vou abrir um tópico para vocês veteranos, até para não deixar o pessoal da última turma sozinho, né? A gente vai ter mais 2 semanas até começar a turma 34, então eu retorno aí com o tópico veteranos, tá? Para vocês não ficarem muito perdidos por aí, então eu vou colocar vocês no grupo turma 34 e já vou abrir um tópico veteranos, tá, gente? Então a gente não vai ficar, ninguém largar a mão de ninguém, a gente vai continuar o processo, tá? Podem ficar tranquilos, tá? E aluno novo entra no dia 11 do 5 e começa a sua jornada, né? Tá bom?
E aqui em Portugal é consumida de maio a setembro. Vinda do mar é feita exatamente assim. Ai, amiga! Não falei? E fica uma delícia, gente. Uma delícia. A gente descobriu isso em um restaurante português em São Paulo. E como que o cara prepara. A gente falou, meu Deus, mas é super fácil. É só colocar as sardinhas lá, virar. Não precisa limpar, não precisa tirar a barriga, não precisa fazer nada. É super simples. Inclusive, vou colocar essa receita no nosso e-book de receitas também. E a San já vai vir pra turma 34, a Henriqueta, a Rita, e aí, gente, me mandem o WhatsApp, tá? Pra eu lembrar de colocar vocês na lista, tá? Tudo é concentrado no WhatsApp, tá? Porque senão eu vou esquecer quem me falou aqui. Eu quero, né, a amiga Rita aí falando também. Então, assim que a gente terminar a turma 33, passando um dia de folga, né? Pra mim, pelo menos, não mereço, né, gente? E eu já vou abrir já vou abrir o grupo 34 com o tópico veteranos, tá, gente? Pra gente não... Amiga Alderlane, você já tá na lista, tá? A gente já se falou esses dias, né? Amiga, já te coloquei na lista. Carlinha, fiz a turma 20 e 21. Tem conteúdo novo? Sempre tem, amiga. A gente tá na turma 34. Bastante conteúdo novo, viu? Tópico vitalistas, aulas novas. Tópico vitalismo, tá? Que, olha, babado. Aulas novas, material novo. Então, a gente tá sempre enriquecendo ali com material novo, tá? E, né, tem o grupo maravilhoso também, que é diferente de tudo que vocês já viram, vocês sabem, né? O grupo é fantástico, é muita energia boa, é uma galera que quer a mesma coisa, uma troca de experiências incrível, tá? Então é isso. Então me mandem o WhatsApp, tá, gente? Já envio o WhatsApp. Gi, amiga Gisele, já manda o WhatsApp pra mim também pra te colocar na lista, tá? E porque eu vou abrir o Super Tópico Veteranos, né? A gente vai se encontrar lá no Tópico Veteranos. Lindonas, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ok, já falei, já vou me matricular na próxima. Ai, amiga. Ok, tá. É maravilhoso. Ai, gente, a gente ama. A gente já tá na turma 34, né? Então a gente não precisa mais provar nada, né? O desafio, ele é muito bem consolidado, ele se mantém da mesma forma, só que com, assim, cada turma, como eu falei, a gente acrescenta uma aula nova, a gente acrescenta um material novo em vista de como foi o último grupo, as perguntas, o que as pessoas precisam. Então, a partir disso, a gente aprende também, né, sobre assuntos novos e sobre tudo, porque a gente está em constante aprendizado, né? Eu e a Mimi, a gente está lá ensinando para vocês o que a gente faz, mas o tanto que a gente aprende com vocês é uma coisa incrível, assim, é uma coisa que não tem nem... E a gente faz esse desafio pra gente também, né? Pra gente lembrar o que a gente tem que fazer, porque é muito difícil, né, gente? A gente fala que o mundo não para, né? O mundo não para pra gente ser saudável, o mundo não para pra gente... Não para, e esse é um dos maiores desafios que a gente tem, né? O âmbito social. Ai, amanhã eu vou ter uma festa da minha filha. Ai, amanhã eu vou ter não sei o que. Todas essas convenções que criaram, né, pra gente... Eu acho que pra gente se perder um pouquinho, né? Porque tudo é muito... a gente chega em casa tarde, a gente tem que largar no sofá, comer uma coisa ali que te dê um estado dopaminérgico, como se fosse uma recompensa, né? Poxa, eu trabalhei muito, tal, eu mereço esse prazer, né? De tomar alguma coisa depois do trabalho, de tal. Então isso é muito enraizado na nossa cultura. E eu vivia muito isso também, né? A gente trabalhava, eu e meu marido, de 8 da manhã às 9 da noite, todos os dias, sábado, domingo, feriado. Quem é corretor de imóveis sabe, a gente passou por isso 15 anos, tá? Juntos, trabalhando juntos, 15, 20 anos. E assim, eu acho que esses cabelos brancos, eles vêm dessa época, porque era uma coisa assim que surreal. E se eu fosse carnívora naquela época, que eu era corretora, meu Deus do céu. Eu falo, meu Deus do céu, eu tinha... Porque eu já era boa vendedora, né? Mas eu tinha, assim... voado. Por quê? Porque a gente trabalha demais e a gente quer chegar em casa, a gente quer relaxar, só que a gente não pode relaxar tanto assim, a gente tem que continuar com a nossa rotina. Rotina de sono, entende, gente? A gente tem que dormir bem, a gente tem que parar com telas ali uma determinada hora. Aí tem várias coisas que a gente ensina, que eu uso, por exemplo, que é que eu tapo a boca, né? Falar nisso, eu vou até mostrar pra vocês, porque...
é muita curiosidade, né? Vou colocar lá no grupo, depois eu vou fazer um videozinho, porque eu durmo com a boca tapada, né, gente? Porque a gente precisa respirar pelo nariz, a gente precisa pegar a porção. Quando a gente respira pelo nariz, a gente pega a porção de baixo do nosso pulmão, tá? Quando a gente respira pela boca, a gente pega a porção superficial de cima. Então não é uma respiração profunda, não oxigena os órgãos. Então assim, se você conseguir passar pelo menos 8 horas da sua noite com a boca tapada, com a saliva agindo, saliva, gente, saliva é uma coisa incrível. Quando a gente respira pela boca, a gente seca a saliva. A gente não tem proteção contra nada, contra cárie, contra cárie também, tá? Vocês acham que o flúor é que previne contra a carne? Não, é a saliva, tá? E a gente cresce desde pequenininho, quando a gente começa já a comer. No peito, a gente aprende a posicionar a língua, a gente tá ali formando a mandíbula, então a criança tá ali sugando, para isso que serve o peito também, tá? Então ela tá ali, ó, formando toda... E aí, de repente, nos 6 meses, ela começa a comer papinha, mamadeira de suquinho, e aí... Enfunha tudo, né? E aí começa-se a respirar, aí começam a respirar pela boca. Isso é um problema. Tá? Isso traz muita coisa ruim. E eu quero fazer uma live só sobre isso, tá? Trazer muita informação aqui pra vocês sobre crianças, sobre especificamente isso, como que você pode ajudar o seu filho a respirar pela boca, tá? Porque é muito importante. Moab, eu não consigo abrir aqui, porque vai ficar mudo de novo. Este é o problema, este é o nosso problema. Querido, eu queria tanto, mas você viu que eu te chamei e já ficou mudo, entende? Então aqui, quando mandam a solicitação aqui pra mim também, tá ficando mudo, né? Já fez teste com a Mimi, com a Sam. Então assim, não sei se eu tento de novo, se, enfim, pela 9ª vez. Ai, querido, mas obrigada, a gente precisa marcar uma live mesmo. Mas quero que a Mimi esteja junto também, né? Porque vocês dois são tão, né? Mas o problema é que se eu abrir aqui o iconezinho da câmera, vai bugar de novo. Este é o problema. Uma pena. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. São muitas coisas incríveis que aprendemos no desafio. Só melhorou depois de estar com essas mentoras incríveis e as meninas do grupo. Gente, grupo é incrível, tá? Então, assim, eu falo sempre que é para isso que o desafio existe. É muito complicado para eu pensar que alguém tem que falar pra gente o que a gente tem que comer. Hoje é muito complicado. Até 3 anos atrás eu esperava pessoas falando pra mim, ai, coma isso, coma aquilo, igual a gente fica por aí, né? Mas hoje pra mim é impensável, por isso que eu falo que pensar é grátis, né? E quando a gente começa a pensar é um caminho sem volta, quando a gente começa a fazer as perguntas certas, né? Isso tem que ser natural, é o nosso natural, comer, né? E a nossa história, né? Eu não falo nem na história que eles falam evolutiva, porque eu não sou evolucionista, né? Eu sou criacionista. Então não falo nem Homem das Cavernas e tal, essas coisas. Tem tribos e tal, né? Essas coisas, tá? Mas é só a gente pensar um pouquinho. Por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, o Império Romano, por exemplo, só comiam quando chegavam em casa. Porque eles tinham essa ideia de que a digestão, ela precisava ser feita de um modo mais lento e que ela acabava com a performance. Então as pessoas saíam de casa, iam trabalhar, Império Romano, tá? E voltavam para casa e comiam. Aí, né, isso, toda a história da Idade Média, né, também, toda a nossa história, né, bíblica também, né? Você não vê, esses dias um dia eu tava vendo aquele filme, aquela série The Chosen, né? Uma série bem bonita, assim, aí eu vi uma cena do Pedro tomando café da manhã, assim, tipo, comendo ovo. Eu falei assim, bom, ainda bem que é ovo, né? Mas, sabe, isso não existia na época, entende? Sei lá, acordei, eu vou aqui comer um café da manhã. O café da manhã, ele foi institucionalizado na Revolução Industrial, né? Quando o pessoal saiu
das suas terras para ir trabalhar nas fábricas e não tinha direitos trabalhistas, né? Não tinha como parar. E aí eles solucionaram esse problema comendo antes de ir para o trabalho. E aí depois eles colocaram uma horinha ali, um pouquinho no meio do dia, que era o almoço. E aí nasceu o café da manhã, o almoço, né? Essa coisa né? Enfim. Então são coisas que não existem, essas convenções. Por isso que a gente fala que quando a gente tá carnívoro, a gente come quando a gente tem fome. É lógico que na hora do almoço, eu como mais ou menos meio-dia, 1 hora, sempre. Como sempre, 6, 7 horas da noite. Então isso é o que eu, né? É a minha janela aí de comer. Às vezes eu como uma vez ao dia, entende? Mas é uma liberdade muito grande, porque a gente pode sair em jejum, a gente pode passar o dia inteiro fora, só na base da aguinha com sal, e tá tudo certo. Entende? A gente não precisa, não tem essa coisa de hipoglicemia. Ai, meu Deus, eu vou... Enfim, né? Hipoglicemia só existe na Carbolândia, né, gente? Oi, Vilma! Maravilhosa. Pupila-se, Vanderleia, Ricardo... Então, Moab, entendeu? Eu tô com medo de ficar mudo de novo. Mas, gente, deixem as suas perguntinhas, por favor, não tem angústia e ansiedade pra comer. Não tem, gente, não é aquela coisa, eu preciso comer agora, aí eu preciso... Vou contar aqui uma história. Hoje eu vi uma postagem aqui de uma moça que ela é diabética tipo 1, tá? E eu sigo, tá? Ela segue também. E ela tava meio que falando dos problemas da diabetes tipo 1, um deles hipoglicemia, tinha na legenda dela. Vou contar pra vocês a história do Leomar. A gente tem 2 lives com ele, mas vale porque o processo com o Leomar foi muito assim, intuitivo, entende? Porque a amiga dele indicou ele mandou mensagem e eu comecei a conversar com ele. Opa, diabético tipo 1, né? Que é o diabético onde o pâncreas não funciona, não produz insulina e tal, né? Oi, Ilma, tudo bem? Rita, meninas, Patrícia. E eu fui bem sincera com o Leomar, porque eu fui no Google, né? E eu falei, um diabético tipo 1 pode fazer dieta carnívora? Não pode nem fazer a cetogênica. Porque tem a acidose, tem não sei o quê, tem não sei o que. Eles dão toda uma explicação ali que não faz sentido nenhum, né? E aí eu cheguei pro Leomar e falei assim, Léo, é assim, assim, assim. Você precisa decidir o que você vai fazer, porque eu não posso também entrar nessa sem a sua decisão, só com você falando, ah, tá, não. E ele já entendeu tudo que ele tinha que fazer. E aí eu comecei o atendimento dele, né? E o Leomar, ele descobriu a diabetes há 25 anos atrás. E ao longo desses 25 anos, ajustando insulina, tomando insulina, ele vegetava, tá? Comendo como manda o figurino, comendo o que o médico mandava ele comer, integrais, arroz integral e tal, não sei o que. Eu falei assim, Leomar, o que você come? Aí ele me mostrou a foto da dispensa dele, tinha até óleo vegetal, tá? E ele fazia bolo também e tal, mas insulina, e ele tinha hipoglicemia, ele não conseguia trabalhar direito, ele não tinha força, e ele é da construção civil, tá? E eu falei assim, Leomar, você não vai comer nada disso mais, cara. Você vai comer carne. No outro dia, ele doou a dispensa dele inteira. E começou a comer torresmo, comer carne, comer frango. Hoje, 3 anos depois, o Leomar tá vivendo uma vida que ele nunca ousou vislumbrar de viver antes, né? Ele tá vivendo, ele consegue trabalhar com força. Toma metade da insulina que ele tomava, porque a insulina, quando você injeta, é um hormônio sintético e ele acaba com a pessoa, tá, gente? Ele dá cheiro ruim na pessoa, vários. E aí que você tem que comer mesmo de 2 em 2 horas, porque senão você tem a hipoglicemia, né? Porque se a sua insulina tá baixa, você não tá comendo, tá alto, você não tá comendo, né? Você tá ali injetando. E hoje, cara, falei com ele ontem, respondi um story dele ontem, fazendo torresmo. E tá bem pra caramba, namorando, vivendo, comprou o carrinho, comprou o terreno, trabalhando, coisa que ele não aguentava fazer, entende? A gente tem 2 lives
com ele, que são incríveis, tá? Então a gente sempre fica, de uma certa forma, monitorando, tá? Então o que eu quero dizer, né? Que as pessoas ficam romantizando algumas coisas, igual essa moça da diabetes tipo, eu fico mal, não sei o quê. Só que uma dieta carnívora, uma dieta adequada para ela não quer fazer. E eu ouso dizer que a dieta carnívora pode curar a diabetes tipo 1, tá? Tem um estudo que fala isso, ok? Um cara que fez durante 10 anos, tá? Um diabetes tipo 1 que fez durante 10 anos a estratégia carnívora estrita. Ok? Então, assim, depois eu vou postar pra vocês aí, tá? Amiga, essa história do Leomar, é por isso que eu falo, tem algumas histórias que impactam tanto a gente, que a gente acha que, sabe, que a gente tem que viver daquela forma, com aquele protocolo, entende? É muito louco isso, meu Deus. Oi, Ilma. Oi, Geralda, tudo bem? Verdade, nós os veteranos acompanhamos esse processo dele com as lives. Sim, a gente tem 2 lives e a gente continua falando, o Leomar não tá nem preocupado mais com o exame, não tá nem Leomar fez, gente, implantes, pra vocês terem uma ideia. Ele fez implantes há uns meses atrás e cicatrizou tão rápido que nem o dentista acreditou. Ele tinha que tomar 15 dias de antibiótico, anti-inflamatório, ele tomou 3. Não fui eu que mandei, tá? Mas ele tava com outras ferramentas ali. Cara, cicatrizou tão rápido. É uma coisa incrível o que a carnívora pode fazer. E ele fala, a carnívora me trouxe a vida de volta, me trouxe a libertação, me sentir bem novamente. Olha só. E segundo o Google, não pode fazer. Tá, gente? 2 lives ao mesmo tempo? Não, amiga. A gente fez uma live com ele lá no início, quando ele participou da primeira turma dele, tá? E a gente fez uma live depois, 1 ano e pouco depois, que a gente fica fazendo live atualizando também, né? Os nossos alunos. Vou refazer uma live com a Andréia, inclusive, que tem uma história fantástica também, né? A Andréia veio com uma década suplementando ferro, e nada fazia aumentar o ferro. E os médicos nem sabiam o que ela tinha. Ela ia ser objeto de estudo, pra vocês terem uma ideia, tá? E a Andréia tá na carnívora até hoje, 3 anos depois, tá aí firme e forte, com ferro natural, com B12 natural. É totalmente diferente, gente, que suplementado, entende? Então, a gente tem muitas histórias e a gente sempre gosta de refazer as lives com os nossos alunos, lógico, os que continuaram, né, tiveram resultados, não são todos que continuam a carnívora por N motivos, tá, isso são escolhas de cada um, ok? O cardiologista e o psiquiatra ficaram impressionados e eu falando do meu estilo de vida. Às vezes é bom nem falar, amiga, meu Deus, às vezes é bom deixar no gelo, porque olha, o pessoal é muito... Esse pessoal acha logo que a gente vai morrer, ter um treco. Decisão, deixa eu ver aqui se tem mais alguma perguntinha. Então, gente, alguma pergunta? Aproveitem que eu tô aqui, aproveitem. Que depois eu só vou responder pergunta lá no grupo, hein? Ai, meu Deus. Cadê as pupilas da turma 34? Riqueta. Oi, Josi, maravilhosa. Josi é uma outra pupila que eu quero refazer uma live. Na live dela eu não consegui participar também. Deu um bug. Deu um bug lá, né, amiga? Meu Deus do céu. E é isso, gente. A carnívora, ela tem esse poder, né, de transformar, de tudo. E eu falo uma carnívora estrita. O pessoal fala que a gente é radical, que a gente é... Nós somos. Eu, Mimi, de uma certa... Eu falo, Carlinha, eles que corram atrás. Eu sei que você fala, amiga, a gente não consegue ficar de boca fechada. Né? Meu Deus. Falar para um cardiologista que você tá comendo gordura animal, meu Deus, o cara já fala que você vai, fala que você já morreu já, não pode. Calorão, tô aqui tentando... Tem que ser só estratégia, ou
Ou é pra sempre? Ai, que pergunta ótima. Ana Borges Coelho. A Mimi tá em outra live. Ai, gente. Tem que ter outra estratégia ou é pra sempre? Olha só, amiga, muito, muito boa essa pergunta. Eu tava falando aqui dessa coisa de falarem que a gente é radical e tal, né? Essa coisa toda. Olha só. A carnívora estrita, ela é principalmente usada como uma estratégia de cura, tá? Então, em vez de você tomar um remédio, você come uma carninha, né? E fica ali. A gente tem a gente tem que refazer as nossas células, a gente tem que recompor, substituir a mucosa dos órgãos, tá? Então, é muito importante que a gente entenda isso e tudo tem um tempo, tá? Então, a gente tem aí, vamos falar assim, por exemplo, o intestino, a nível de órgão, ele demora 3 meses para recompor a sua mucosa, tá? Isso você se alimentando adequadamente. O intestino, ele começa a se curar de 5 em 5 dias, ok? Então, olha só, a gente tá numa carnívora estrita, tá? Então, é o que a gente propõe. Ficar pelo menos de 3 a 6 meses numa boa carnívora estrita para você recompor essa coisa toda. Depois, quem vai ter que decidir é você. Se você vai se manter na carnívora estrita, se você vai incluir alguma coisa, se você vai... Entende? Mas isso depende também de cada pessoa, da vida da pessoa. A gente tem alunos com 78 anos, 80 anos, 89 anos, se recuperando de coisas que tratava há 30 anos. Entende? Com a carnívora estrita. Mas depois a gente tem que saber como é que a gente vai levar isso. A gente tem que pesquisar bastante. E o ser humano, ele pode comer carboidrato. Tanto que o Criador, ele é tão maravilhoso que ele colocou uma enzima na nossa boca para ajudar a digerir o carboidrato, tá? Mas não deve fazer parte de mais de 20% da nossa dieta. Esse é o ponto. O que você vai comer fora carne? Base é carne e gordura. O ser humano, ele deve ser 80% carnívoro. Base é carne. O que você vai comer fora isso? Esse é o problema. Não vai ser um legume que vai fazer mal para você, tampouco as frutas. Laticínios, sim. Laticínios fazem mal, tá? Queijo, leite de vaca, principalmente, né? É uma coisa que eu não sei por que mesmo leite cru, tá? Da vaca, não é bom, tá? Leite de cabra e olhe lá. Quer tomar leite? Arruma um leite de cabra cru. Quer comer queijo? Arruma um queijo de cabra cru. Tá? Aí sim. E de vez em quando, ok? Não é isso. É o contexto todo, tá? Ai, mas antes o pessoal comia carboidrato também. Tá, mas antes, há 200 anos atrás, a pessoa tinha um sítio, que ele tinha lavoura lá de aipim, tinha um pé de laranja, tinha não sei o que. A base dele era carne e gordura, né, gente? Vocês sabem disso. E ele não comia processados, ele não comia industrializados, ele não comia nada que fora esse contexto dele. Ele ia dormir cedo, ele... Percebem? Então tudo depende do contexto, tá? Tudo depende do contexto que a gente faz, né? Enfim. Ah, Sam, aqui rindo. Entendeu, amiga? Então a gente tem que saber como é que a gente vai levar isso daí depois. Não ficar procurando quem fale pra gente o que a gente tem que comer. Eu tô estudando nutrição agora, mas eu vou ser uma nutricionista descomplicada. Vocês acham que eu vou ganhar dinheiro com isso? Não vou. Mas eu só tô fazendo, eu não tô fazendo para ganhar dinheiro ou para cobrar mais caro. Eu só tô fazendo porque eu já tô tendo problema com o sistema. Vira e mexe alguém pedindo meu CRM, vira e mexe alguém falando que vai me denunciar, vira e mexe alguém... Por quê? Porque a gente não pode curar sem ter um canudo, né? Sem ter um... Então eu vou ter esse canudo, já tô providenciando, mas para mim não quer dizer nada. Respeito muito, né? Lógico, a classe e tal, mas foi uma outra graduação, foi uma graduação que ela foi construída lá na Primeira Guerra Mundial, é isso? Né? Para suprir uma necessidade. E a gente sabe que necessidade é essa, né? As diretrizes, comer de 3 em 3 horas, essas coisas loucas aí que falam pra gente, né? Então, para isso porque para mim o médico ele tinha que saber tudo de nutrição já. E ele não sabe. Entende? Sabe de remédio. E suplemento. Eu sou a prova viva disso. Deixei uma receita de 6 medicamentos para controle glicêmico há 1 ano na carnívora sem medicação nenhuma. Porém, meu corpo ainda aumenta a glicose em jejum. Porém, até 170. Então, amiga, eu acho que ainda tá ajustando
tá? Não sei qual que é a tua carnívora, se você tá um ano na estrita mesmo, enfim, né? Mas a gente precisa entender um pouquinho isso. Às vezes algumas coisas acontecendo normal, como aumentando. Eu não sei se você dorme bem, se estressa, porque assim, gente, essas duas coisas aqui, o se estressar e dormir mal, já aumenta a glicemia. Aumentou o cortisol, a insulina vai junto, tá? Então é muito comum a gente ver pessoas dentro da carnívora estrita e a gente depois conseguindo ali fazer uma anamnese maior e tal, perceber que tem muito estresse ali, tem falta de sono, Então assim, as coisas, elas têm que ser feitas um conjunto de coisas, não é só alimentação, né? Gerenciar o estresse, aprender a dormir, ter qualidade de sono, higiene do sono, então parar ali pelo menos umas 8 da noite, já desligar tudo. Quando a luz do sol baixar, tem que colocar um óculos de proteção para luz azul, né? Ficar pouquíssimo tempo nas telas, vendo notícias, lendo também, porque isso deixa a gente ansioso, isso atrapalha o sono, né? Então a gente precisa começar a adequar algumas coisas. Tomar sol não é menos importante, pisar na terra não é menos importante. Então a gente precisa ver todo o contexto. Mas olha, amiga, já tirou 6 medicamentos. Olha só isso. É incrível, né? Com 1 ano de carnívora. Meu Deus. A Sam em 3 meses tirou uns 15, né, Sam, também, né? Estrita, amiga, nosso corpo é incrível, é a resposta do nosso organismo. Sim, amiga, muito, muito provavelmente. A minha questão é hipotiroidismo e Hashimoto. Adoro falar da tireoide, né, gente? Um bife, amiga, resolve isso. Primeiro, antes de procurar qualquer outra coisa, gente, um recadinho pra vocês. Tá tão falado aí, né? O Lugol, o iodo e tal, não sei o que, beleza. Eu já tomei lá atrás, mas assim, aleatoriamente, porque o doutor Laí falava tanto que a gente precisa, que a gente que não sei o que a gente vai lá e compra, né? E, enfim. Antes de procurar qualquer coisa, quero falar pra você que tem problema na tireoide. Qualquer pessoa, né? Porque hoje problema na tireoide é mato, né, gente? Todo mundo tem. Se você tem intestino permeável, provavelmente você tem. Se você tem SOP, desbiose, se você tem mioma, se você tem não sei o que, provavelmente você tem problema na tireoide também. Pode não ser diagnosticado e tal, né? Mas assim, antes de você fazer qualquer coisa, sair procurando as soluções por aí, Lugol, não sei o que, faça uma boa carnívora estrita. Faça a desparasitação. Aí você vai começar a ver a mágica acontecer. E aí você deixa de atrapalhar o seu corpo. O hormônio T3, que é o que o corpo usa, né? T4, cérebro usa. Ele briga muito com a glicose. Muito. Muito. Então não adianta nada tá tomando Lugol, tá tomando não sei o que, tá tomando suplemento tal, se você tá comendo carboidrato como sua base e tem problema na tireoide. Não, primeiro você precisa ajustar as coisas. Entende? Basicamente isso. Quer tomar Lugol? Por que você não começa com Kelp, o iodo natural, 150 microgramas, que é uma pequenininho assim, você já vai fazer um ajuste do iodo que você precisa, porque assim, se você não come frutos do mar, se você não consome sal adequadamente, se você usa pasta com flúor, se você tem bastante mercúrio, se você não sei o que, você não tem iodo no corpo, mas eu prefiro muito mais suplementar com kelp, por exemplo, né, que é muito mais seguro para começar do que com o Lugol, que é fortíssimo, tá? Então a concentração assim enorme, então tem que ser muito bem pensado, tem que saber exatamente o que fazer. Tem a Cetogênica Portugal, que tem o curso dela, então façam para saber exatamente, não sei qual que é o processo dela ali, para saber se a pessoa precisa ou tal, mas o fato é que ela não cura a própria tireoide com o Lugol. Ela continua com problema e ela toma o hormônio lá do boi, da tireoide da vaca também. Por que isso, gente? Porque ela tem que ficar fomentando isso. Por que ela não cura o negócio? Eu fico pensando nisso, sabe? Tipo assim, respeito muito o trabalho, é uma nutricionista aí que fala de carne, que tal, mas eu fico pensando em algumas coisas assim que não sei se vocês estão me entendendo, que não bate muito bem, sabe? Que não sei, sabe? Enfim. Amiga, eu lembrei que quando criança comia carne seca sem mais nada. Vivia esperando na cozinha da minha avó. Ai, que lindo, amiga.
Carne C, isso aí. Me nutre. Então, mas eu não tô aqui falando mal, tal, são só questionamentos, sabe? Por que não cura? Porque é pra curar. Tem a dieta perfeita, tá tomando o negócio perfeito, que é o Lugol, que é pra curar, que é pra não sei o que, e continua. Esses dias ela foi fazer a dieta da selva, sentiu o problema nas artroses dela, não sei o que. Por que não cura isso também? Vai conviver com isso a vida toda? Eu acho que esse não é um esquema muito adequado, entende? Então eu gosto bastante de questionar as coisas, de pensar nas coisas, porque lá atrás, quando eu tava na minha busca, eu segui muita gente que hoje eu já não sigo mais. Justamente por isso. Porque, opa, fala que a carne resolve tudo, mas repõe hormônio, mas tem suplemento aqui, tem não sei o que aqui, tem não sei o que assim. Não é isso que eu quero me libertar disso. É que quando a gente conhece uma pessoa igual o Mestre Peter, a gente começa a pensar muito mais. Aí a gente começa a categorizar as coisas assim, sabe? Então aí já começa a ficar muito mais seletivo, já começa a entender muito mais essas coisas, desses esquemas de suplementação e dessa coisa da área da saúde, né, gente? Então, enfim. Enfim. Sim, sou estrita, mudou tudo, dormindo às 21h30, pisar na grama, gratidão, sou tranquila, alto astral. Ah, isso aí, amiga, que ótimo, é isso aí. É exatamente isso. Cada corpo tem o seu tempo, é o que a gente fala. Não se compare, porque quando a gente se compara é um grande problema, né? Quando a gente... Ai, tá dando certo pra todo mundo. Quantas vezes eu ouço isso, né, gente? Tá dando certo pra todo mundo e pra mim não dá certo? Como assim? Não, gente, só a gente que tá nos bastidores é que sabe. Então, cada um passou pelas suas questões, fez operações, retirou órgãos... enfim, cada um é diferente do outro. E aí a gente vai fazendo os ajustes, né? Ontem, essa semana passada, comentou uma moça, uma amiga, né? E ela comentou no meu post, assim, ó. Eu estou tendo muito refluxo e já fui no médico, já não sei o que, já não sei. E o meu marido está muito preocupado porque eu só como carne. Aí eu falei assim, tem alguma coisa aí. Levei ela pro privado, né? Porque eu não vou ficar ali nos comentários ali, eu escrevendo, eu escrevendo, enfim, né? Mas fácil conversar. Falei, amiga, vem cá, você tá estrita mesmo? Você tá... Aí ela falou que não. Ela falou que o marido dela obrigava ela a comer cuscuz e frutas, porque ele ficava muito preocupado. E eu falava assim, então, amiga, se você tá comendo cuscuz e fruta, como é que você chega lá no meu comentário e fala assim que, né? E sabe-se lá mais o que ela estava comendo? Porque uma coisa é certa, a carnívora resolve. Refluxo, problemas gástricos, carnívora estrita resolve. Ontem também recebi uma mensagem de uma pupila da turma 22, que ficou 3 meses estrita, estava bem. E agora voltou a ter crise de... hérnia de hiato, né, que também é um tipo de refluxo ali, né, e ela falou que ia operar, e eu falei assim, amiga, o que você tá fazendo, você tá estrita? Não tô mais, não sei o quê. Você vê como esse processo de cura é uma linha tênue, né, é tão sutil isso, né, se a gente pensa no tempo errado de parar, não vão ser 3 meses que vão curar você, gente, vocês... De algo que já está ali instalado há anos. Não é. 1 ano, 2, 3. Entendeu? Mas não é fácil estar carnívora por causa do meio que a gente vive, por causa dos vícios. Entende? Para isso que o desafio sem mimimi existe. Amiga, claro que você não vai desistir. É claro, é lógico, é óbvio, né? Ó. Se tem uma coisa que não pode é desistir. Já basta o tanto de gente que desiste, né? Pois é, amiga, maravilhoso. E isso a indústria não quer que a gente saiba. Exatamente, gente. Meu Deus. A minha, infelizmente, é hipertiroidismo, com nódulo quente autônomo. Essa condição não pode nem passar perto do iodo. Ainda não faço carnívora 100%, faço cetogênica, mas muita coisa melhorou. Então, amiga, vem pro desafio sem mimimi fazer uma boa carnívora estrita para resolver isso. Desparasitação, OX, BS, todas as ferramentas, luz infravermelha, óleo de rícino, você vai aprender todas as ferramentas
para você cuidar da sua tireoide de uma forma incrível e não precisa usar Lugol, não precisa, entende? É isso. Eu tenho o curso dela. Um monte de gente tem e tal, mas eu falo que eu tomo agora extrato de tireoide. Ah, ela toma também. Mas você faz a carnívora, Ana? Só me responde aqui. Troquei há 6 meses o creme dental e há 5 anos o desodorante. Falta as panelas. É isso aí, a gente vai fazendo as coisas ali aos pouquinhos, né? É o que a gente sempre fala, porque senão daqui a pouco a gente quer trocar até o marido, né? Quer trocar até a mulher, quer trocar até o marido, quer trocar os filhos, né? Tipo, enfim. Oi, Laura. Ida Freire, incrível, né, amiga? Estou em jejum há mais de 24 horas, estou me sentindo super bem, gente. Ai, nossas pupilas. Já tá entrando lá no jejum, né, amiga? Ritinha, depois da carnívora já não sigo mais tanta gente. Isso só servia pra me confundir. Agora sei o que preciso pra ter saúde. É isso, gente. A carnívora estrita, ela zera o game. É o que eu falo pra vocês. Zera o game. Então, assim, sabe, também muita informação que a gente recebe aqui a gente fica realmente confuso, né? Porque a gente tá buscando informação. Só que a gente tem que começar pelo começo. Faça uma carnívora estrita. Aí vocês vão ver a coisa começar a acontecer e sem precisar de nada. Entende, gente? Lógico que o desafio, ele é um grupo maravilhoso, né? É um grupo que a gente tá ali pra trocar experiência mesmo, se ajudar, dar informações que a gente precisa. Vou dar uma encostadinha aqui, que a minha lombar aqui já tá sentadinha aqui. Não sei, mas eu tô achando isso tão escuro, acho que é... Tá. Bom dia, amores, amo essas lives. Que pena que muitas vezes eu só assisto depois. Carlinha se garante nas lives, prende a nossa atenção. Ai, amiga, obrigada. Amiga, eu tenho tanta coisa pra falar que eu não posso falar metade do que eu tenho pra falar. Eu não posso, entendeu? Porque eu já tive 3 lives minhas bloqueadas, tá? Mas eu queria falar muito mais. Eu queria... Verdade, já temos coisas há anos e não podemos curar em pouco de tempo. Mudei a minha identidade, sei que é pra sempre. Guida, é isso aí. Não tem como desver, não tem como voltar, né? Quando a gente volta, simplesmente a gente fecha os olhos e fala, eu vou tocar e deixar enfim, né? Mas quando a gente tem esse comprometimento com a gente mesmo, de falar que vai fazer e aguentar o tranco, porque tem que aguentar o tranco, tá? Carnívora é limpeza total, tá, gente? Então, basicamente é isso. Vamos lá, e esses nódulos podem desaparecer somente com a carnívora? Grande pergunta, ótima pergunta. Olha só, gente, pra quem conhece a minha série Câncer, nódulo, cisto, tumor, tudo é farinha do mesmo saco, tá? Tudo é feito da mesma forma, tá? Quem conhece a série Câncer sabe exatamente o que é, tá? É um processo de cura do corpo. Muitas vezes a gente vai continuar com eles ali, é como se fosse um troféu para o nosso corpo ali, né? Ele encapsulou aquilo para proteger a gente e tá ali. A gente tem casos de pólipos intestinais sumirem, nódulos também, tá? De 5 nódulos na tireoide, hoje a pessoa tem 3 e não causa problemas, não tem perfil carcinogênico nenhum, tá? Então se controla isso com a carnívora, não que eles tenham que sair dali, o problema é mexer. Então se tá ali ainda, é porque ele tem que ficar lá. É isso. Quando você mexe, é um problema, aí você cria um problema, tá? Então já não poderia nem estar falando essas coisas aqui. Mas, né, a gente fala tudo meio que em código, né? Então pode ser um problema, entende? Mas a gente tem muita ferramenta para isso. Tem o rícino, que é poderosíssimo, a luz infravermelha, que é poderosíssima, e quando a gente deixa de atrapalhar o corpo, isso deixa de ser um problema. Entendem? Então, basicamente, é igual o caso da tireoide, né? Você vai tomar um negócio, igual que seja o extrato da tireoide, que seja o T3, que seja o T4, você vai continuar atrapalhando o corpo? Vai continuar comendo carboidrato da forma que comemos? É no mínimo burrice, né, gente? Então por isso que eu falo, quer ajustar o corpo? Uma carnívora estrita primeiro. Baixar a glicose, deixar o corpo respirar. Jejum. Jejum é uma ferramenta, gente, que tem o poder de curar a tireoide, tá? Só para vocês saberem, ou qualquer doença autoimune que você tenha, tá?
Eu tenho, já fiz total com jejum também, eu emagreci bastante, mas quero fazer estratégia. Isso aí, amiga, estratégia carnívora, jejum. Jejum, ele é uma ferramenta muito boa, mas a gente precisa estar nutrido, certo adaptado, para ele fazer o efeito que ele tem que fazer, tá? Então não é assim, uma pessoa da Carbolândia vai fazer 5 dias. Tem gente que faz. Mas, e aí? O corpo vai reparar, vai não sei o que, depois você vai voltar pra velha vida de novo, entende? Mas primeiro é nutrição. Nutrição. Então, tô iniciando a carnívora, posso fazer um jejum longo? Não. Nutre primeiro. Dê o que seu corpo quer primeiro. Começar a usar gordura, começar a usar a carne, a proteína. Depois você pensa nas outras coisas, entende? Faça esse reset com a carnívora. Ela já mimetiza o jejum. Ela já coloca o nosso corpo em modo cura. O modo cetose, a gente usando esse combustível, a gente está simplesmente no modo cura do corpo, tá? Então, basicamente é isso. Tá, gente? Passar óleo no local, eu faço jejum de 3 a 5 dias. Isso aí. Isso aí, amiga, mas esses jejuns aí, eles precisam ser estratégicos, tá? Um jejum de 72 horas, pode fazer aí uma vez por mês, um jejum um pouco mais longo, 5, 7, 10 dias, uma vez por ano, entendeu? Então, assim, a gente tem aí algumas informações, eu e a Mimi, a gente vai fazer uma live só sobre jejum, tá? Trazendo muitas informações pra vocês, muito interessantes a respeito disso, tá? Mais alguma pergunta, gente? Vocês têm perguntas? Eu preciso tomar água. Pergunta interessante. O azeite é permitido? Amei esta pergunta. Amo, amo. Vamos lá. Olha só, amiga. A gente precisa priorizar as gorduras animais, tá? O azeite, ele é uma das gorduras, uma das melhores gorduras vegetais que tem, tá? Um dos melhores óleos vegetais que tem, tá? Ele tem o ácido linoleico, né? Que tem inclusive na gordura animal, tá? Então, ele pode ser usado também. Mas como na carnívora a gente não usa mais salada, a gente não tempera mais coisas, a gente não tem mais toda essa questão desse protocolo de temperos e tal, a gente deixa ele um pouquinho de lado, porque a gente frita o bife, a gente faz a carne na banha, na manteiga, entende? Que vai ajudar o nosso corpo muito mais. Se você quiser consumir azeite, se você quiser fazer no azeite, pode fazer também. Mas um azeite bom, e é muito difícil conseguir um azeite bom, hoje principalmente, tá? Os bons mesmo, eles são caros, então é muito complicado, tá? E o azeite, ele é muito falado, né? Muita gente questiona, né? Mas é a Bíblia, é o pão, o azeite e tal. Tanto o pão quanto o azeite, eles eram usados em contextos de unção, principalmente, né? Unção dos reis, os processos ali nos templos, né? Vou chamar de templo, primeiro templo, segundo templo, né? Para acender as menorais, enfim, o pão a mesma coisa, é muito simbólico, tá? É muito simbólico. Então, e é lógico que a gente pode comer se a gente quiser, entende? Assim como eu vou falar do mel, por exemplo, mel cru. Tem todas as enzimas ali, tem tudo ali, é um produto que a gente pode comer. Não é um produto ruim, seria uma opção de doce, seria melhor do que qualquer doce. Mas em que contexto ele entra para você? Se eu, Carla, quiser hoje comer mel todo dia, dentro do contexto carnívoro, eu posso? Eu faço exercício, minha glicemia baixa, eu como carne, primordialmente. Agora, se você tá acima do peso, se você tá com alguma questão autoimune, se você tá com alguma, não sei o que, ele já vira um doce normal. Você tem compulsão? Aí você já vai usar ele e vai desencadear uma super vontade de doce, igual algumas frutas, entende? Então a gente não é que a gente demoniza as coisas, eu só demonizo os laticínios, tá? Laticínio é uma coisa que ninguém precisa, que só traz problema para as pessoas, tá? Mas tem coisas que a gente pode comer, como azeite, né, como mel, enfim. Mas em que contexto entra para você? Quando que você poderia comer? Eu sei de mim. Mas eu já tive pupila, por exemplo, que estava na carnívora estrita, resolvendo problemas autoimunes, já com aquele exame antitipo já baixo,
E aí começou a dieta da selva, começou a comer mel todo dia, começou a comer laticínios. Quando eu fui ver o exame dela, tava com uma glicemia em 115. O anticorpo aumentou, entende? Então a gente precisa saber analisar isso. A gente precisa de carne. Essa é uma máxima, é o que a gente tem que saber, tá? A gente precisa de carne. E o resto? O que a gente vai escolher? O que a gente vai fazer? Entende? Então, basicamente é isso. Vamos lá. Oi, Carlinhos. Oi, Ângela. Pupila da turma 34. Tá, vamos lá. Vamos ver. Tinha uma pergunta aqui interessante. O que acha da pimenta caiena? Não usamos, amiga, pra nada. Tá? Igual vinagre de maçã, essas coisas aí, não tem necessidade. Dentro do contexto carnívoro, não tem necessidade. Ai, para aumentar o metabolismo, ai, para não sei o quê, ai, porque, enfim, não tem. Se você tá na Carbolândia, quiser usar por algum motivo, sei lá, né, mas a gente não usa. Tenho dificuldade de escolher as carnes, armazenamento, moro sozinho. Vem pro desafio sem mimimi, amiga. E-book de cortes, e-book de receita, vídeos, e-book de armazenamento, tá? Então, basicamente é isso, a gente vai entendendo como é que funciona isso, tá? Então a gente tem que pesquisar como é que se congela uma carne, como é que, né, enfim, os cortes, saber escolher uma carne. Hoje eu faço bife de qualquer carne, de costela, de peito, de acém. Você fala, você faz bife de cupim. Você faz bife? Sim. Adoro bifes, adoro carne em bifes. É o que eu como mais, assim, acho que vocês percebem, né? Como pouquíssima carne cozida, no molho, assim, sabe? Carne de panela e tal. A gente come bem pouquinho mesmo, tá? Mas venha pro desafio, amiga. Às vezes coloca um pouquinho de pimenta caiena no café, fica muito bom. Amiga... Laurinha, pupila, não está permitido pimenta. Ai, meu Deus. Mas é isso, gente. Ai, meu cabelo tá uma... Ai, deixa eu arrumar ele um pouquinho aqui pra vocês. Que eu tava tomando sol ontem e eu não lavei. Então ele tá assim, encebado, sabe? Porque eu passo tallow pra tomar sol. Mostrar aqui pra vocês. Queria falar um pouquinho sobre queda de cabelo, tá, gente? Então, assim, ó, a gente tem uma ideia, quando a gente... Olha, tá tudo colado. A gente tem uma ideia... eu sei que tá sujo, gente, dormir com o cabelo sujo e tal, porque às vezes eu fico com preguiça de secar, sabe? Enfim, a gente tem uma ideia de que a gente percebeu que tá caindo um pouquinho de cabelo, a gente já fica apavorada, né? E eu vou falar pra vocês uma experiência. A gente tá trocando estação agora, né? A gente tá saindo do verão, outono, inverno, né? E o que acontece no outono, gente? As folhas caem. E eu percebi agora, nessa troca de estação, um pouquinho mais de queda de cabelo. Porque eu olho, né? Então eu fico 2, 3 dias ali sem lavar o cabelo. 2 dias, em média, tá? E eu olho, né, porque fica, né, ele fica preso, tal, ele, né, até tirei uns fios aqui agora, tal. E eu percebi um tufinho maior de cabelo. A minha cachorra está soltando bastante pelo agora. Então vocês veem que essas questões, elas são muito sazonais, né? Então a gente, nós como seres vivos, a gente acompanha a natureza. Então às vezes, aquela queda de cabelo que você tá falando, agora começou a cair meu cabelo, às vezes é uma mudança de estação, e eu vou pesquisar mais sobre isso pra trazer isso aqui pra vocês, porque pra mim isso faz muito sentido, sabe? Por isso que a gente vai pensando nas coisas, sabe? Tipo, enfim. Oi, amiga, fala mesmo, mas ok, eu sei, amiga, você vai vir pra turma 34, a gente vai falar bastante sobre isso, tá, amiga? Eu sei que é o seu desafio aí, né, de vida e tal, mas você vai e volta carnívora, vai e volta, é uma coisa... Oi, Thalita, pupila nova, Rafinha, Rafaela Mai, minha amiga. Quem mais chegou aqui? Luciana, Babi. Luiz Henrique, oi Luiz Henrique, bom dia, Carla. Minha dúvida é restringir carboidrato por longo prazo se o corpo não entra no modo de sobreviver. Não.
Ai, querido Rodrigo Polesso, pelo amor de Deus, foge dele. O Rodrigo era carnívoro, era cetogênico e agora ele fez 30 dias de carnívora para provar que a carnívora não fazia bem, tá? Aí o vídeo dele, né? Aumentou o colesterol, baixou o T3. Ai, a carnívora dá problema na tireoide. Ai, meu Deus, mas isso já tá tão batido que, olha, sinceramente, amigo, isso não existe, tá? Não entra em modo sobrevivência. O seu corpo, ele vai entrar no modo de queima de gordura, no modo cetose, é o melhor combustível que tem, tá? Tipo assim, não tem nem comparação com a glicose. E assim, a gente não... Carboidrato não é essencial. Isso já tá mais do que provado. Então essa dúvida não deveria existir, entende? Eu sei que a gente tem essa dúvida, o carboidrato é muito difundido, o pessoal é da área fitness, eu vou fazer aqui para ganho de massa, incluir uns carboidratos, aí você fala assim, mas não é pra ganhar massa, é pra ter força, né, é pra ter não sei o que, mas isso tudo a gente tem na carnívora, tá? Então assim, não tem problema nenhum, não entra em modo sobrevivência, só que isso você só vai fazer o dia que você fizer a carnívora, entende? Não adianta muito ficar perguntando, será que não sei o que, será que não sei o que, não, faça e veja como funciona no seu corpo, só que tem que fazer uma boa carnívora, aprender a comer gordura, tá? Energia, ok? A nossa energia, vitaminas lipossolúveis, é o que vai revestir todas as nossas células. A célula vai começar a trabalhar em modo cetogênico, né? Por quê? Porque quando a célula está trabalhando com a glicose como principal combustível, quando a gente tem a base carboidrato, para cada 4 gramas, para cada 1 grama de glicose que a mitocôndria carrega, ela carrega 4 gramas de água, ok? Então, essa informação é muito importante. Quando a gente trabalha em cetose, essa água é toda liberada. E, cara, é o fogo interno podendo agir, entendeu? Então, a célula vai trabalhar em cetose. O fígado vai fazer toda a glicose que a gente precisa para a questão cerebral, para o corpo. Eu sei que isso que buga muita gente, né? Através da gliconeogênese. Então, buga muita gente saber disso. Glicose, carne, gente, o nosso corpo é uma máquina incrível, tá? Então, esquece o Rodrigo Polesso. E o Paul Saladino, ele saiu, né, do modo carnívoro dele, foi pro modo selva. Porque ele quer, porque ele gosta, porque funciona pra ele, enfim, né? Mas a gente aqui é carnívoro estrito. Eu ainda sigo o Paul um pouquinho, ele tem algumas coisas interessantes ainda, mas não vejo por que ele tá consumindo tantos laticínios, enfim, sei lá. 34, vou continuar. Na medicina chinesa, após o verão, o corpo precisa se recuperar. Tem essas questões e é bem isso que a gente estava pensando, sabe? A gente vai na praia, a gente vai não sei o quê, a gente fica mais ao ar livre. Então eu senti essa queda um pouquinho mais acentuada, entende? E cara, isso me fez total sentido, assim, sabe? É muito bom. Seguindo as dicas gratuitas, lives e posts, já perdi 9 quilos. Ai, meu Deus! Que coisa incrível, amiga. Até printei aqui o comentário. Nosso corpo é fenomenal, mas aprendemos a vida inteira a agredi-lo ao invés de viver em comunhão com ele. Exatamente isso. Exatamente isso. A gente aprende com as diretrizes, a gente só aprende a atrapalhar o corpo. A gente não aprende a ajudar o corpo. Entende? Então, tudo a gente tem que ver, é o contexto. Entendeu? Deixa eu ver se eu perdi mais alguma pergunta. Tá, já respondi aqui a última vocês têm mais perguntas, gente? Aproveitem que eu estou aqui. O meu cabelo encebado, vocês acharam que tava o penteadinho bonitinho, né? Não, gente, encebadinho. Vou lavar hoje, mas antes eu vou tomar um sol. Aproveitar o feriado, né? Comer uma carninha, tem uma fraldinha ali me esperando, né? Deixa eu só ver aqui como é que tá o horário. 12h08, 10h30. Uau! 1h30 de live, hein, gente? Mais alguma pergunta, mais algum assunto aí que quer... E vou falar do desafio Sem Mimimi, pra você que tá aqui. Entra no site, pra você que é pupila. A gente vai abrir o tópico veteranos, tá? Então me mandem um WhatsApp, ok? Pra você que é pupila, de todas as turmas, tá? A gente vai abrir assim que terminar a turma 33. Eu já vou abrir a turma 34 com tópico veteranos pra vocês. Não vou colocar os novatos, né? Eles vão chegar lá e vão aproveitar pra ver o tópico veteranos e todas as informações que vão ter também, tá?
Gostei da explicação, nada como alguém que vive a carnívora de verdade. Cara, mas é viver de verdade. A gente sabe o que funciona. E carnívora é energia pura, é uma energia assim que não tem, parece que você não é que você não fique cansado, mas a recuperação é muito maior. Imagina isso, gente. Eu, meu marido fazemos, Mimi, a gente, assim, por isso que a gente consegue identificar as coisinhas erradas. Eu tô na carnívora, mas eu tô sentindo isso. Opa, como é que é? Só que, Luiz, a gente precisa fazer pra gente sentir no nosso corpo. A gente tem esse poder. Nós somos cientistas de nós mesmos, entende? Então a gente tem esse poder de testar o que faz bem, o que faz mal pra gente. E o que eu falei da carnívora estrita, o Malayan principalmente, no âmbito de curar doenças, né? Uma carnívora estrita com o objetivo de cura. Depois, você pode ver o caminho que você quer levar. Porque não vai ser o legume que vai fazer mal, não vai ser a fruta que vai fazer mal, não vai ser o melzinho que vai fazer mal. Laticínios fazem mal, tá? Porque eles carregam a gente de novo pra glicose, né? O queijo, ele é o queijo, o leite, hoje é o maior causador de diabetes no mundo. E ninguém sequer sabe disso, isso não é falado. Por quê? Porque ele já glica a célula quando ele entra dentro da gente. Tá? Para glicar uma célula, para glicar uma hemoglobina glicada, né? Precisa de uma fonte de calor, uma fonte de proteína e uma fonte de açúcar. Então não preciso dizer mais nada, né? Então é terrível. Problemas respiratórios, leite, é um produto extremamente alergênico, então a sua criança tá ali tendo dor de ouvido recorrente, tá tendo gripe recorrente, tem asma. Experimenta tirar os lácteos dela. Primeiro, é isso, ponto. Glúten. Então você tira as coisas, você vai categorizando, entende? Agora, qual o contexto que a gente vive hoje? A gente come, as pessoas normais, né? Comem o vegetal, se enchem dele, frutas, aí se enchem do produto industrializado, é a comemoração em todo final de semana, é bebida alcoólica, é não sei o que, é não sei o que, é não sei o que. Esse é o contexto. Qual que era o contexto antes? Ai, Carla, porque as pessoas comiam vegetais. Tá, gente, sim. Não é ele o problema. Entende? Vocês entendem isso? É onde a gente está hoje. Onde que a gente está hoje? Eu tô vendo um monte de carnívoro, por exemplo, em recuperação se perdendo na selva, porque não tá sabendo fazer também. Selva. Ai, selva, gente. Eu prefiro falar dieta da roça. Antes era da roça, né? Aí criaram essa selva. Selva, roça. A base é comida de verdade, mas a base é carne. E o que as pessoas comem mais? Laticínios, mel, fruta. Se você coloca meio a meio isso aí, acabou já. E eu tô vendo um monte de gente se dar mal por causa disso, porque não sabe se controlar. Aí perde o controle de novo. Tá? A gente teve uma pupila que ela tá na turma 34 e ela na turma 2, ela perdeu coisa de quase 20 quilos. Conseguiu manter isso aí. Olha que ela tem uma esterectomia, tá? 54 anos, esterectomia, né, que é a retirada do útero, ovário e tal. Então, teoricamente, tinha que repor hormônio. Ela não repôs nesse período carnívoro dela, se sentia bem e tudo mais. E, de repente, ela parou ano passado num aniversário, comeu um pedaço de bolo e ali ela ficou. Ela ganhou todo o peso de volta. E ela tá voltando pra turma 34. Porque eu resgato. Eu falo assim, amigo, o que aconteceu? Vamos voltar pros trilhos. Eu obrigo a pessoa a voltar. Tô sempre lá, mandando mensagem pras pupilas antigas também. É porque é tanta gente, né? A gente não tem como lembrar de todo mundo mesmo, né? Mas é exatamente isso. É assim, a linha tênue pra gente voltar, pra gente continuar o processo. Porque a gente tem que vigiar sempre. Orar e vigiar, né? É a frase maravilhosa. Se a gente não vigiasse, Carla, gente, eu vou colocar aqui, ó, a minha linha do tempo. Resgatei umas fotos minhas com 15, com 11, 15, 18. Aí depois eu comecei a engordar de novo. Vocês vão ver. Se a gente descuida, volta tudo. A gente vai ter as mesmas coisas. Então não é assim. A carnívora resolveu isso aqui agora eu vou voltar para a velha vida. As pessoas fazem isso com remédio, com tratamento médico. Aí o médico chega lá, a pessoa colapsa. Você vai ter que tomar antibiótico, você vai ter que tomar isso aqui, você vai ter que seguir essa dieta. A pessoa fica ali, ó, 3 meses. Toma tudo, não sei o que, e fica.
Daqui a pouco a pessoa volta, aí melhora um pouquinho, beleza, mas né, não curou lá essas coisas. Mas a pessoa volta para a velha vida, igual paciente oncológico. Tá em remissão, último dia, bolo lá na sala de químio, bolo, salgadinho, não sei o que, comemorando que fez a última químio. Volta para a mesma vida. O que acontece? Volta. E volta com força, tá? A doença. Parece que volta mais forte ainda. Alguma pergunta mais, gente? Alguma pergunta mais? Lembrando que inscrições abertas para o Desafio Sem Mimimi, turma 34. Vou deixar aqui o site para vocês. Deixar aqui o site. Entrem no site. Tem o link na minha bio também. Tem o meu contato na minha bio. Entrem lá, mandem o WhatsApp, tá? Aqui no direct eu me perco muito, porque é muita mensagem, tá? Cada hora que a gente vai, né, crescendo seguidores e tal, o pessoal chegando, e é muita reação, stories. Eu pego muita mensagem de pessoa perguntando pelo desafio nas mensagens ocultas. E aí eu descobri que tem uma mensagem oculta das mensagens ocultas ainda. E corre o risco de você parar lá e eu não ter tempo de ver. Então, assim, vai lá na minha bio, clica no WhatsApp, tá? Que eu vou ter todo o prazer de atender você. Eu, Carla. Às vezes o pessoal toma um susto, acha que é uma secretária. Não, gente, é eu, Mimi. E é isso. Mimi tá em live ainda, gente? Me fala aí. Se Mimi tá... A Mimi queria tentar fazer uma live com o irmão dela. A gente tem uma live tão incrível com ele, gente. Mas me fala aí se ela tá em live ainda, gente. E eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada pela presença de todos. A gente tentou fazer uma live com a Sam hoje e não conseguimos, mas é tudo nas mãos dele, né? Ele sabe de tudo. A gente vai remarcar essa live com a Sam, tá? E na sexta-feira a gente tem uma super live com a Carmen da página Casa Telhado, que é a nossa pupila de 2 turmas, perdeu já mais de 10 quilos e tá super feliz naturalmente. É como eu falei, né? Em tempos de gente canetizada, você perder peso naturalmente, sem ficar com aquela cabeça enorme, sem perder muito peso rápido, sem não sei o que, é tudo natural, comendo bem, carne, gordura, sem ficar fraca, sem ficar doida da cabeça, entendeu? Né, gente? Tá bom? Então é isso. Muito obrigada a todos aí pela live. Pessoal do YouTube, compartilha, deixa o joinha aqui quando eu começar a ver a live, quando acabar de ver, tá? Aqui também. A live vai ficar salva aqui, tá bom? E muito obrigada a todos aí, tá? Um ótimo feriado pra vocês, um ótimo restinho de feriado. E espero todas aí na turma 34. Beijo, gente!